A semana começou tensa para o torcedor alvinegro. O Ceará se prepara para um confronto decisivo fora de casa contra o Atlético Mineiro, e a situação que já era difícil ficou ainda mais complicada com a confirmação de desfalques importantes. O técnico Léo Condé vai precisar quebrar a cabeça para montar o time que entra em campo na Arena MRV, neste sábado, às 4 da tarde. E olha, o momento não permite erro. O Vozão vem de 2 derrotas consecutivas, está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento e agora encara uma verdadeira pedreira fora de casa, com o elenco bastante desfalcado. O treinador já confirmou que não poderá contar com o volante Lourenço e o atacante Pedro Henrique, que vinham sendo peças importantes na estrutura da equipe. E para piorar, ainda existem dúvidas sobre a presença de 2 nomes cruciais, Dieguinho e Marcos Vior. A ausência desses 4, possivelmente 5 jogadores, coloca uma pressão enorme no elenco e levanta questões sobre quem pode aparecer como solução nesse cenário desafiador. O torcedor já começa a se perguntar: é hora de dar chance para os garotos? Será que o Luca, por exemplo, finalmente vai estrear? O clima na capital cearense já não era dos melhores após a derrota para o Botafogo em casa. Agora, com essa sequência de problemas físicos, o alerta acende de vez. Mesmo com a possibilidade remota de rebaixamento, o clube tem pouco mais de 6% de risco segundo as projeções. O Ceará sabe que precisa pontuar urgentemente para afastar qualquer ameaça e, quem sabe, manter viva a esperança de beliscar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Só que para isso, vai precisar fazer o improvável, vencer o Galo na sua casa, diante de sua torcida, e com um time cheio de ausências. E o William Machado, zagueiro que virou um dos pilares defensivos do Vozão, foi o responsável por dar a cara ao time nesta semana. Em entrevista, o jogador reconheceu o peso do duelo e a importância de encarar cada partida como uma final. Ele destacou que o confronto com o Atlético é direto e tem peso de decisão. Segundo ele, o elenco entende que a margem de erro é mínima e que cada ponto pode fazer toda a diferença nessa reta final de campeonato. William também falou da dificuldade do adversário, ressaltando que o Atlético vive momento de recuperação e vai entrar em campo com a mesma urgência por resultado. Ou seja, não tem moleza do outro lado. O problema é que, para fazer um grande jogo, o Ceará precisa estar com seu melhor time em campo, e isso está longe de acontecer. A situação de Marcos Vior, por exemplo, é um verdadeiro dilema. O zagueiro já iniciou a transição física, o que indica uma possível recuperação para o sábado, mas ainda é dúvida. Ele não treinou com bola na última atividade, e o treino desta quinta-feira seria decisivo para avaliar sua condição. Se conseguir evoluir bem, deve viajar com a delegação e tem boas chances de formar a dupla de zaga com William Machado, repetindo a formação que vinha dando mais segurança ao sistema defensivo. Caso contrário, Marlon deve ser o escolhido. E aí entra outro ponto quente do debate. Marlon, que começou a temporada como capitão e titular absoluto, perdeu espaço e vive fase irregular. Nos últimos jogos, sua performance caiu, com decisões questionáveis e momentos de desconcentração em campo. Não é um zagueiro ruim, longe disso, mas hoje está abaixo de Marcos Vior. Isso ficou evidente para o torcedor e, aparentemente, também para o técnico Léo Condé. Só que se não houver alternativa, ele deve voltar ao time, e isso preocupa parte da torcida, que teme por falhas em um jogo tão importante fora de casa. No meio de campo, a ausência do Lourenço também é sentida. O volante vinha sendo uma peça-chave na construção e na marcação. Com ele fora, surgem novas dúvidas. Richardson pode aparecer como opção mais conservadora, oferecendo força na marcação, mas há também possibilidade de nomes mais jovens receberem minutos. Isso pode ser uma chance para o clube testar alternativas e avaliar jogadores menos utilizados. A questão é, será que esse é o momento certo para isso? Com o campeonato afunilando, cada ponto se torna decisivo. E com o adversário sendo o Atlético Mineiro, em sua casa, qualquer escolha errada pode custar caro. Outro jogador cercado de expectativa é Luca. O atacante revelado na base do Ceará, que passou pelo Internacional e retornou ao clube, ainda não estreou nesta temporada. Com Pedro Henrique fora e Pedro Raul irregular, pode ser agora a chance que ele tanto esperava.
Léo Condé deixou no ar a possibilidade de dar minutagem para atletas menos utilizados, o que reforça a ideia de que Luca pode, enfim, ganhar uma oportunidade. Para o torcedor, isso divide opiniões. Tem gente que acha arriscado lançar um garoto nesse tipo de jogo, mas também há quem defenda que é justamente nessas horas que surgem os novos protagonistas. Aliás, vale destacar que o próprio Marcos Vior surgiu assim. Sem espaço no Atlético Paranaense, chegou desacreditado e virou titular absoluto do Ceará. O mesmo vale para William Machado, que veio do Operário no início do ano e se tornou um dos destaques da defesa. Esses casos mostram que, às vezes, as melhores soluções vêm justamente dos nomes que ninguém esperava. E isso levanta outra discussão sobre a montagem do elenco. A janela de início de temporada foi muito mais certeira do que a mais recente. Jogadores que chegaram no começo do ano, como Marcos Vior e William, renderam bem. Já os reforços recentes ainda não engrenaram. Isso tudo entra no radar da diretoria e do torcedor, que começa a refletir sobre os erros e acertos da temporada. A fase é de oscilação, e o momento pede equilíbrio. Os discursos dentro do clube também seguem essa linha. Tanto Condé quanto os jogadores têm adotado um tom cauteloso, evitando promessas exageradas e focando na permanência como principal objetivo. Isso é compreensível, até como forma de conter a pressão. Mas ao mesmo tempo, cria uma sensação de estagnação. O torcedor quer ver ambição, quer enxergar um time que sonha com algo maior. E essa dualidade entre cautela e desejo de crescer gera tensão dentro e fora de campo. O Ceará ainda tem pela frente 2 jogos complicadíssimos fora de casa, contra o Atlético e depois contra o Fluminense. Isso sem contar que, na sequência, encara o próprio Fluminense novamente, mas no Castelão. Ou seja, a maratona é pesada e o momento é de decisão. As derrotas para Sport, fora de casa, e Botafogo, dentro de casa, acenderam o sinal de alerta. A margem que existia em relação ao Z4 diminuiu, e agora cada rodada pode significar uma subida ou queda considerável na tabela. É o típico momento onde o emocional conta tanto quanto a parte tática. E o Ceará vai precisar ser frio, concentrado e estratégico para sair dessa sequência com o mínimo de prejuízo possível. Fora isso, tem ainda a cobrança da torcida, que sente que o time perdeu intensidade. Nas últimas partidas, mesmo quando teve posse de bola e criou chances, faltou aquela pegada, aquele algo a mais que diferencia um time competitivo de um time qualquer. E o torcedor sabe que o elenco tem capacidade, já mostrou em outros momentos da temporada que pode jogar em alto nível. A preocupação é que, justamente quando mais precisa, o time parece estar perdendo fôlego. E agora, com as ausências confirmadas, essa sensação de vulnerabilidade só aumenta. Dentro do clube, o discurso é de confiança no elenco. Léo Condé acredita que, mesmo com os desfalques, o grupo pode responder bem e fazer uma partida competitiva. Mas ele sabe que a margem é pequena. Já não há tanto tempo para ajustes, e qualquer tropeço pode custar caro. Por isso, cada treino vira uma decisão. E o de hoje, especificamente, é crucial para definir quem viaja, quem tem condições de jogo e qual será a estratégia adotada contra um dos adversários mais difíceis do campeonato. A escolha entre manter um sistema mais seguro ou usar com novidades pode determinar o resultado da partida. E enquanto isso, a torcida segue na expectativa. Será que o Marcos Vior vai conseguir voltar a tempo? Será que o Dieguinho, que já está em transição, vai se recuperar a tempo de ajudar o time? E se eles não voltarem, quem vai dar conta do recado? A dúvida paira no ar, e o sábado se aproxima como um teste de fogo para o Ceará. E o cenário se torna ainda mais desafiador quando olhamos para o adversário da vez. O Atlético Mineiro vive um momento de retomada dentro da temporada, está brigando na parte de cima da tabela e costuma crescer ainda mais quando joga em casa. A Arena MRV virou um verdadeiro caldeirão, e o retrospecto recente mostra que é um dos estádios mais difíceis de se jogar no país atualmente. Ou seja, se o Ceará quiser sair de lá com pontos na bagagem, vai precisar de uma atuação quase perfeita, mesmo com tantas ausências. O jogo exige concentração total, disciplina tática e, principalmente, uma postura diferente daquela que o time apresentou nas últimas rodadas.
A preocupação não é apenas com o número de desfalques, mas também com o comportamento em campo. Contra o Botafogo, por exemplo, o time teve dificuldade em reagir ao primeiro gol sofrido e caiu de rendimento. Houve um certo abatimento que deixou o adversário confortável. Isso não pode acontecer diante do Galo. O Ceará precisa mostrar poder de resposta, mesmo que saia atrás no placar, mesmo que enfrente pressão desde o apito inicial. Vai ser necessário competir em todos os sentidos, seja na força física, na entrega coletiva ou no mental. E esse ponto, o psicológico, pode ser determinante. É nesse tipo de situação que entram em campo os líderes do elenco. William Machado, que já falou com personalidade ao longo da semana, é um dos que precisam assumir esse papel. Sua consistência defensiva pode dar mais tranquilidade ao time lá atrás, mas mais do que isso, é a postura que ele adota que contagia o grupo. Quando o zagueiro encara cada partida como uma final, como ele mesmo disse, ele acaba puxando os companheiros para o mesmo nível de comprometimento. Se o Marcos Vior estiver apto, a zaga ganha em qualidade e entrosamento. Se não estiver, caberá ao William liderar uma linha defensiva que pode vir enfraquecida. No meio de campo, a ausência de Lourenço vai forçar o técnico Léo Condé a buscar alternativas criativas. Richardson aparece como o nome mais experiente para preencher esse espaço, mas ainda existe a chance de testar opções mais jovens ou até mesmo mudar a configuração tática do time. Tudo vai depender da leitura que o treinador fizer do jogo. Se entender que precisa reforçar a marcação, deve optar por uma formação mais cautelosa. Mas se quiser surpreender o Atlético, talvez lance mão de um time mais leve, mais móvel, com jogadores que possam explorar os espaços nas costas da defesa adversária. E se tem um jogador que pode mudar o cenário do ataque é o Luca. A expectativa da estreia dele vem crescendo a cada rodada. Ele foi formado na base do clube, saiu cedo, voltou com moral, mas ainda não teve oportunidade de mostrar seu futebol. Com Pedro Henrique fora e Pedro Raul sem render o esperado, o momento parece ser ideal para dar uma chance ao jovem atacante. Não há garantias de que ele vai resolver, é claro, mas o torcedor quer ver atitude, quer ver sangue novo, quer sentir que o time está buscando soluções dentro do próprio elenco. A possível entrada de Luca representa mais do que uma substituição. É também um gesto de renovação. Aliás, essa tem sido uma das marcas positivas do Ceará nesta temporada. Quando apostou em nomes pouco badalados no início do ano, acertou. Marcos Vior era a carta fora do baralho no Atlético Paranaense. William Machado veio do Operário. Dieguinho, destaque do Goiás atuando como lateral, se reinventou como volante. Todos chegaram sem holofotes e hoje são peças fundamentais no elenco. Esse mérito precisa ser reconhecido. Mostra que existe trabalho sério na observação e contratação de jogadores. Mas também escâncara como a janela do meio do ano foi menos eficaz. Os reforços recentes ainda não deram resposta, e isso pesa num momento como esse, em que o time precisa de alternativas. A montagem do elenco é sempre um fator decisivo numa campanha longa como a da Série B. E agora, com apenas 10 jogos restantes, tudo precisa estar muito claro. Não há mais espaço para experimentações mal planejadas. Cada escolha, cada substituição, cada escalação errada pode custar um objetivo. E por isso o Ceará precisa tomar muito cuidado. O discurso interno é de que o foco está totalmente na permanência, mas o torcedor ainda sonha com algo a mais. A matemática permite. A vaga na Sul-Americana não está distante, mas para manter essa possibilidade viva, é preciso vencer. Ou, no mínimo, pontuar fora de casa contra adversários grandes. E é nesse ponto que a importância do jogo contra o Atlético fica ainda mais evidente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O STJD pode ter decidido uma reviravolta que vai mexer com a tabela do Brasileirão. Segundo rumores que circulam nos bastidores, o órgão estaria prestes a devolver 3 pontos ao Ceará, fato que deixaria a torcida do Vozão em êxtase e traria um verdadeiro terremoto para os rivais.
O clima nos corredores do futebol é de expectativa e ansiedade, já que a decisão ainda não foi oficializada, mas fontes próximas ao clube garantem que a notícia tem fortes chances de se confirmar. Se confirmado, o Ceará não só recuperaria os pontos perdidos em uma polêmica partida do início do campeonato, como também subiria posições importantes na classificação, reacendendo sonhos de uma campanha mais sólida e competitiva. A direção do clube mantém cautela, mas nos bastidores, a alegria é visível. Há conversas sobre os impactos imediatos na moral do elenco e no planejamento para os próximos confrontos. Jogadores, segundo relatos de insiders, já estariam se motivando com a possibilidade de ver seus esforços recompensados oficialmente, o que poderia influenciar diretamente no desempenho em campo. A imprensa esportiva está empolvorosa com o possível impacto dessa decisão. Rivais diretos do Ceará estariam monitorando cada movimento do STJD, temendo que uma mudança na pontuação possa alterar as estratégias de jogo e até mesmo comprometer objetivos de classificação para torneios internacionais. Entre torcedores, o burburinho toma conta das redes sociais, memes, posts e debates sobre a justiça da devolução dos pontos se espalham rapidamente, mostrando que, mesmo antes do anúncio oficial, o assunto já domina a pauta esportiva. Enquanto isso, analistas especulam sobre as possíveis repercussões. Técnicos rivais devem recalcular táticas e considerações sobre confronto direto, e o Ceará poderia ganhar fôlego psicológico para a sequência do campeonato. O que se sabe é que, se os rumores forem confirmados, estamos diante de uma das maiores surpresas da temporada, com direito à emoção, polêmica e aquela sensação de que o Brasileirão nunca deixa de nos surpreender. Fique de olho, porque o Ceará pode não apenas recuperar pontos, mas também reacender a esperança de títulos e posições de destaque. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.